1 Samuel, capítulo de número 1. Peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos refletir em alguns versículos deste texto, e à medida que a palavra vai sendo exposta, você pode refletir e também verificar na sua Bíblia. Hoje eu quero falar sobre Ana. Eu acho que eu tenho motivo para falar sobre Ana, né? Porque minha esposa chama Luciana. Minhas 3 filhas chamam Ana. Minha mãe tem 2 noras, uma chama Luciana, a outra Ana Paula. Minha mãe tem 5 netas, 4 chamam Ana. E a mulher do pastor titular chama Ana. Então, vamos falar sobre Ana hoje. Tem um monte, né? Várias irmãs aí que influenciam a nossa vida e que também chamam Ana. Nós vamos refletir um pouquinho sobre Ana. 1 Samuel, também no capítulo 1, vamos pensar um pouquinho nessa mãe de oração chamada Ana. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do 1º versículo, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após serem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher muito atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar mais uma vez? Espírito de Deus, acabamos de ler os escritos sagrados, palavra inspirada por Ti. E nesse momento eu me lanço em Tuas mãos, para que eu seja o canal desobstruído, para fluir sobre o Teu povo a mensagem do Teu coração. Espírito Santo, não permita que saia dos meus lábios nenhuma palavra, a não ser aquela que venha trazer edificação para o Teu povo. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua, e que o Senhor traga para nós hoje a Tua orientação e o Teu conselho. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.
título da mensagem desta manhã é Quando Deus ouve a oração de uma mulher. E eu coloquei mulher porque Ana ora antes de ser mãe. Talvez eu pudesse até dizer ali, quando Deus ouve a oração de uma mãe. Mas, além de uma afirmativa, nós poderíamos transformar o título da mensagem em uma pergunta. Quando Deus responde à oração de uma mulher? E é sobre isso que eu quero refletir com você nesta manhã. Porém, antes, eu gostaria que eu e você trouxéssemos à nossa memória a lembrança que temos da nossa mãe, desde a infância. O que te vem à memória quando você cita mãe, o nome da tua mãe, quando você procura trazer à memória a sua história, o seu relacionamento com a sua mãe? Eu quero pedir licença para compartilhar um pouquinho da minha história. Sabe que a memória que eu tenho da minha mãe desde muito cedo é levantando de manhã, entoando hinos enquanto preparava o café da manhã. Em seguida, ela fazia o culto doméstico com os filhos, às vezes em manhãs frias ao redor do fogão a lenha. Ela lia a palavra, orava conosco e nos levava a meditar e memorizar a palavra. Houve um período que ela pegou o livro dos Salmos e em cada semana ela ia decorando conosco o primeiro versículo de cada salmo. Muitos dos versículos que eu tenho hoje memorizados são fruto da minha infância, do ensino da minha mãe. Eu me lembro de algumas vezes que a gente estava doente, as noites mal dormidas e o cuidado dela. Me vem à memória o cheiro do chá de folha de laranjeira, quando a gente estava resfriado, que ela fazia e dava com uma aspirina. O cuidado na infância. Minha mãe é uma mulher de oração. Muito daquilo que Deus tem feito na minha vida eu sei que é fruto da oração da minha mãe. Num desses períodos de férias que às vezes nós vamos para a casa da minha mãe, numa das noites, minha mãe, 10 horas, ela já está se recolhendo, ela está indo para a cama. Um dia minha filha caçula veio e falou comigo e com a Luciana, a vovó está conversando sozinha lá no quarto. E aí eu disse, não filha, a vovó está orando. Vai lá, a porta do quarto está entreaberta, você vai ouvir. Minha mãe tem problema de audição, e aí ela aproveita depois que tira o aparelho, não é? Ela ora e se derrama na presença do Senhor. E a gente às vezes ouve. Às vezes de madrugada ela levanta e vai ajoelhar ao lado da cama e orar e interceder filho por filho, pelas noras, pelas netas. E eu me sinto uma geração abençoada, porque eu tenho uma mãe de oração. E quando eu penso em Ana, eu penso nessa mulher de oração. Essa mulher que pagou um preço até experimentar um milagre, receber um filho sendo estéril. Ana vivia num período muito difícil, porque Israel vivia da pecuária, da agropecuária, e ali era uma vida muito rudimentar, muito primitiva. A economia era limitada. E muitas vezes Israel era atacada por uma nação vizinha, inimigos que vinham para saqueá-los. Então a economia era limitada. A religião também estava num momento muito difícil. A fé daquele povo possivelmente fosse uma fé superficial. Porque o sacerdote Eli, já avançado em dias, ele permite que os seus filhos, Rofini e Finéias, tivessem atitudes bem coerentes. Eles comiam os alimentos ali, a carne dos animais que eram levados para sacrifício, eles faziam de alimento antes do sacrifício. Eles pegavam aquelas carnes, pegavam as gorduras, e eu penso que ele, já avançado em idade e obeso de tanto comer gordura, nem dava muita importância para os filhos mesmo. Esses filhos, eles tinham relações sexuais com mulheres que ficavam à porta da congregação, e eles se envolviam com aquelas mulheres, profanando o culto a Deus. Então imagine você, o líder vivendo desse jeito, os filhos desregrados, dando mau testemunho.
O povo olhava para a fé de uma forma vacilante, titubeante. Naquela época, uma mulher que não pudesse gerar filho, ela era vista como alguém amaldiçoada. Talvez até como fruto de um pecado. A pecadora não está gerando filho porque tem pecado aí, tem coisa escondida, pode saber. Então imagine, ela não tem filhos e o seu marido, ele obedece à regra da lei. Naquela época, então é bem naquela época, viu, irmão? Presta atenção. Naquela época, o marido, se a primeira esposa não pudesse gerar, ele poderia casar com uma segunda mulher, para suscitar descendência. E Eucana faz isso. Ele ama a Ana, mas Ana não pode gerar, ele se casa com Penina. Agora, mães que estão aqui, mulheres que estão aqui, imagine, você é vista como alguém amaldiçoada, a economia não é a melhor, você é uma mulher de fé, mulher de oração, mas o lugar da igreja que você frequenta está ali um povo fora do padrão, desobedecendo a palavra. Testemunho péssimo. Como você agiria diante dessa situação? Aí vem uma mulher que a Bíblia diz que era rival dela, Penina, e começa a provocar ela. Tem que dividir o marido com outra mulher. Ela se sente amaldiçoada. A outra começa a vir filho atrás de filho. Ela vendo aquela mulher grávida, quem sabe alisando a barriga, amamentando, filhos e filhas, diz o texto. Não sabemos quantos. Mas ela não tinha filhos. Ana, ela caiu num quadro de instabilidade emocional, depressão, angústia. E ela se derrama, ela fala aqui que ela tinha ansiedade, aflição, ela estava perturbada. E quando nós percebemos a dor na vida de Ana, nós podemos perceber quando Deus responde a oração. Deus responde a oração de uma mãe que mesmo em meio à dor, ela vai para Deus. Ela clama ao Senhor. Ela crê num Deus que pode mudar a sua história. Ela não retrocede, ela não murmura, ela não reclama. Pelo contrário, ela derrama o seu coração, a sua alma na presença do Senhor. Passando pela dor da esterilidade, da humilhação, ela vai para Deus. Eu fico pensando, porque o texto aqui diz que Penina era a sua rival. E a palavra em hebraico que foi traduzida aqui por rival é Caas, que transmite a ideia não apenas de uma inimiga, mas de alguém que se mantém em profunda irritação o tempo todo, de forma contínua. Parece que tudo que acontecia, Penina olhava para Ana e fazia uma crítica, reclamava, olha, Eucana gosta muito mais de mim. Ele não ama você, você não pode dar filhos para ele, você é uma mulher inválida mesmo, não sei nem por que vive. Imagino que eram palavras de afronta, eu acho que Penina não era uma mulher crente. Porque ela afronta a Ana e provoca a Ana o tempo todo. E diante dessa situação, o que acontece? Ana chora. Ela vai nas reuniões lá no tabernáculo, naquela época, no Monte Siló, e ela está chorando. Possivelmente recebiam visita em casa, Ana se escondia, chorava, sentava à mesa para a refeição, Ana chorando. E Eucana parece que vai chegando ao limite. Ele fala, Ana, por que você tanto chora? Olha, a gente vai para o culto, você está chorando. A gente senta para tomar refeição, você está chorando. Visita aqui em casa, você está chorando. Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você? No momento que talvez Ana quisesse o abraço e o afago desse marido, ele minimiza a dor do coração dela. Então ela tem Penina, mas agora o marido, por mais que a amasse, ele minimiza a dor do coração. E aí, estando ao templo, indo ao templo, o que Ana faz?
ela ora e se derrama na presença do Senhor. E de repente, o pastor da igreja, Eli, olha para ela e fala: você está embriagada, né, Ana? Está enchendo a cara, hein? Quando que você não vai mudar essa história na sua vida? Imagina, irmãs, você vem na alvorada no altar aqui, terça, quinta, no sábado, e tudo que você faz é se ajoelhar e orar e derramar o coração na presença do Senhor. E de repente um de nós, pastores, chega e fala assim: ei, tá vindo embriagada logo cedo assim? Você tem que tirar essa cervejinha aí da sua vida. Eu acho que se fosse aqui, a irmã ia levantar pisando duro e falar assim: estou indo embora da igreja. Não entrego mais meu dízimo nesse lugar. Olha a crítica do pastor, estou indo embora. Mas Ana não tem essa atitude. Ela poderia talvez ter respondido Eli, ela poderia ter reagido de forma grosseira, afinal de contas ela estava vivendo um momento de dor. E a pessoa, quando ela está ferida, ela pode muitas vezes responder de uma forma que não é a melhor. Mas a gente vê o domínio próprio presente na vida dessa mulher. Ela não afronta, ela não tem atitudes grosseiras. Ela continua se derramando na presença do Senhor. Como eu e você temos enfrentado as nossas dores? Ana enfrenta a sua dor com fé, indo para Deus, derramando seu coração na presença do Senhor. A sua oração é silenciosa, ela só move os lábios, mas fala alto nos céus. Deus a ouve. A nossa oração deve ser uma oração franca, um coração contrito. Deus não despreza. Deus não despreza. E Ana crê nessa verdade. Ela crê que Deus pode mudar a sua história. Por isso ela se derrama diante do Senhor, levando a Ele a sua queixa, a sua situação. Só que aquele sacerdote que questiona se ela estava embriagada, agora vem e traz uma palavra de bênção. Veja bem, se Ana fosse aquela mulher rude, armada, aquela mulher ranzinza, ela não daria crédito à palavra agora do sacerdote, porque ele agiu de uma forma que ela não esperava. Mas a palavra de Deus diz aqui no versículo 17, quando Eli vem e traz a palavra, ela diz: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Eli a tinha por embriagada, mas ao dialogar, conversar com ela, ele percebe a aflição, porque nos versículos anteriores ela diz isso. No versículo 14 ela diz, ele disse para ela: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Estou atribulada, angustiada. Eu não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, uma profana, alguém que adora outros deuses. Não tenha a tua filha por filha de Belial, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Ana não havia nem se relacionado com seu marido, mas ela creu na resposta, ela creu na palavra do profeta, ela tomou posse da sua bênção. Quando o profeta declarou a bênção sobre ela, ela restaura o ânimo, ela se alimenta e ela muda o semblante. Eu e você precisamos caminhar debaixo das promessas de Deus, que são muitas. Ele é o socorro presente na tribulação, Ele é o Deus que caminha conosco. Então Ana, ela crê na promessa, e a história da humanidade é marcada por muitas pessoas que tiveram como referencial a sua mãe, mãe de oração, mãe que crê na promessa. A história fala de uma mulher chamada Harriet Beecher Stowe.
Ela é autora de um livro chamado A Cabana do Pai Tomás. Calma que não é nada de macumba, umbanda, é coisa de gente crente. Ela escreveu esse livro, A Cabana do Pai Tomás, e ela retrata a dura realidade da escravidão, no período de escravidão, nos Estados Unidos. E Tomás é um homem que era escravo, porém um homem bondoso e crente. E ela relata a postura desse homem, sendo injustiçado, oprimido, mas mantendo a sua fé firme em Jesus como autor e consumador da sua fé. E ela retrata isso nesse livro. E essa mulher, ela foi usada por Deus para reverter o processo de escravidão nos Estados Unidos. Ela cita sua mãe, Roxana Beecher. A mãe morreu quando ela tinha apenas 5 anos. Harriet tinha 5 anos. Mas ela diz, se lembra da mãe enferma, deitada na cama, com dores, mas orando ao Senhor. Muitas vezes, orações silenciosas. Essa mãe, mesmo tendo morrido quando a filha tinha 5 anos, enferma, orava a Deus e marcou a história da sua filha. A sua vida de oração, mãe, vai marcar a história dos seus filhos, com certeza. Mas a segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que a mãe que Deus ouve a oração, a mulher que Deus ouve a oração, é a mãe que entrega ao Senhor o que mais ama, que são os filhos. Qual é a mãe que não ama o filho? Muito poucas, né? Tem que ter algum distúrbio aí. Tem alguma patologia, alguma situação para não amar os filhos, porque o processo natural é de uma mãe que ama os filhos. Ana reconheceu que aquele filho não era dela, aquele filho era do Senhor. Enquanto muitas pessoas têm pedido coisas, posses para Deus, Ana pediu um filho, mas não para ela. Ela pediu um filho para ser devolvido para a honra e glória do Senhor. E é interessante que o texto diz aqui que o Senhor se lembrou de Ana. A palavra grega que foi traduzida aqui por lembrar, porque Deus não tem amnésia. Deus não se esqueceu de Ana. Essa é uma compreensão para nós humanos. A palavra é zakar em hebraico, e significa que Deus ouviu a oração de Ana. Deus agiu em favor de Ana. Isso significa, mãe, que Deus está ouvindo a sua oração. Quem sabe você tem enfrentado lutas, tribulações, dificuldades com seus filhos. Ore sem esmorecer até alcançar a bênção. Ana foi uma mulher de oração perseverante. E aquilo que são impossíveis aos homens, Deus faz. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele opera milagres. E pode ser que você esteja vivendo um momento assim, que parece algo impossível. Deus ouviu a oração de Ana. Esse é o Deus que nós cremos. O Deus de Ana não é um Deus diferente do nosso. A experiência de Ana é de uma mulher tão comum como eu e você, que vivia no tempo dela como qualquer mulher vivia, mas enfrentando as suas lutas e dificuldades e em fé, indo ao Senhor. Ana, ela foi fiel no seu voto. Versículo 24 do primeiro capítulo diz assim: havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Possivelmente, Samuel tinha entre 3 a 5 anos. Porque era muito criança, diz o texto. Levou um tempo para desmamar, eu acho que ela até prorrogou um pouquinho, para ter um pouco de tempo mais, Samuel próximo a ela, mas ela cumpriu o seu voto. Ela poderia ser aquela mulher que voltaria atrás. Deus, olha, eu até falei que eu ia devolver, mas veja bem, eu só tenho um filho. Deixa eu ficar com ele. Eu vou ficar com ele. Olha, a Penina tem tantos. Por que o senhor não pede um filho para ela? Eu tenho só esse. Ela poderia ter voltado atrás. Muitos de nós, às vezes, fazemos isso. A gente promete, vou ler a Bíblia toda esse ano, chega no final do ano, nem sempre lê. Eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro, e nem sempre realizamos. Foi uma consagração total. Ela não levou apenas o filho. Veja que como expressão de gratidão e adoração,
ela leva um novilho de 3 anos, ela leva farinha, ela leva vinho, de forma sacrificial, expressando a adoração. Um coração grato. Nós precisamos de homens, mulheres, que cumpram a sua palavra. Ana cumpriu a sua palavra, ela fez um voto ao Senhor. E por difícil que tenha sido, imagina, eu vou levar agora o meu filho para Eli, os filhos dele, olha que exemplo péssimo. Eu vou entregar o meu filho para esse homem cuidar agora. Ele foi rude comigo lá, não vou levar. Não vou cumprir, ó Deus, ó, não vou levar porque dá uma olhada, né? Como não cuida nem dos filhos dele, vai cuidar do meu filho lá. Mas Ana depende de Deus e ela crê nesse Deus que vai direcionar o seu filho de forma adequada. Irmãos e irmãs, mesmo que os nossos filhos sejam rebeldes, mesmo que a situação não seja favorável, vamos apresentá-los diante do trono da graça, porque o nosso Deus pode mudar qualquer história. E eu e você precisamos crer nessa consagração que foi total. Ana viu na missão da maternidade algo realmente como missão. Eu sou alguém que sou responsável de transmitir a verdade do meu Deus para as vindouras gerações. E ela cumpre, ela leva Samuel para viver para Deus. E eu e você somos chamados a levar os nossos filhos para viver para Deus. Porque nós podemos dar o melhor tênis, a melhor roupa de marca, a melhor escola, mas se nós não dermos o Evangelho, nós falhamos. E eu e você somos chamados a transmitir a verdade da palavra. A história fala de uma mulher chamada Florence Nightingale, pioneira da enfermagem moderna. Ela fez um trabalho humanitário quando houve a guerra na Crimeia. Ela evoluiu o cuidado humanizado com as pessoas que estavam ali. Ela também procurou fazer asepsia de forma adequada, treinando sobre higiene, porque aquele povo estava morrendo muito de infecção. E ela revolucionou o seu tempo, treinando pessoas, e muitas pessoas foram salvas, livres da infecção, porque seguiram a orientação de Florence Nightingale. Mas sabe de uma coisa? Eu falei Francis, é Florence. A mãe dela chamava Francis. Por que essa mulher se tornou alguém que mudou a realidade à sua volta? A história conta que sua mãe, Francis, quando ela era ainda pequenina, a mãe ajoelhava na cama ao lado e orava por ela e dizia: Deus, eu estou educando a minha filha, mas eu quero que o Senhor a use para a tua glória, que ela seja agente de transformação onde o Senhor a levar. O papel da oração da mãe reflete na vida adulta, mudando a realidade de muitas vidas por uma mãe de oração. E por fim, Ana foi uma mãe que testemunhou a fidelidade de Deus. Quando nós somos perseverantes em oração, nós temos um Deus que responde. Ele muda a nossa história. E nós podemos contar o nosso testemunho. Há pessoas que contam muito o testemunho de outro, mas uma pessoa de oração, uma mãe de oração, ela pode contar o seu próprio testemunho. Eu tenho um Deus que é fiel. Ele perdoa os nossos pecados, Ele restaura a nossa vida, Ele traz uma nova história, Ele responde o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. Agora, irmãos, irmãs, prestem atenção. Quantos filhos Ana pediu a Deus? Um filho. Ela foi específica. Ela falou: Senhor, me dá um filho que seja varão. Porque naquela época, se o primogênito ele fosse um menino, ele faria perpetuar o nome. Quando ele se casa, ele dá nome para a mulher. Ele faria perpetuar o nome da sua família. Isso era visto como sinal de bênção. Então ela foi específica: me dá um filho, varão, um filho. E o que Deus fez? Capítulo 2, versículo 21.
Eu vou ler o versículo 20 e 21, capítulo 2, versículo 20 e 21. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante de Deus. Ana consagrou o seu primogênito, e Deus lhe deu outros 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, porque o nosso Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual é a situação que tem trazido tribulação, angústia ao seu coração? Ana, sem querer, ela estava debaixo de um projeto de Deus. Samuel aponta para Cristo, o primogênito do Pai, que foi consagrado, entregue, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para que eu e você fôssemos adotados como filhos do Criador do universo. Muitos filhos nessa família, porque o primogênito foi consagrado, separado. Samuel, ele foi profeta, sacerdote, juiz. E nós vemos também em Cristo, o Rei, o ungido, nós vemos que ele também é o profeta supremo. Ele revela a perfeita vontade do Pai. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. Ele é o perfeito juiz que governa com retidão. Jesus cumpre de forma perfeita, eterna, aquilo que talvez Samuel não pôde cumprir. E Ana foi usada para apontar para o Messias que haveria de vir. No versículo 10 do capítulo 2 diz assim: os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja com eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido, já apontando para Jesus, o Cristo que haveria de vir. E assim como nós temos no início do capítulo 2, o cântico de Ana, ela adorando ao Senhor, o meu coração se regozija no Senhor, não no Filho, no Senhor, a alegria dela está no Senhor. Mais tarde nós vemos também o cântico de Maria, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque com poder Ele tem feito grandes coisas, com misericórdia demonstrado amor. Amada mãe, ore sem esmorecer, não abra mão da vida dos seus filhos. Quero encerrar com uma frase de John Piper que diz assim: quando mães oram, Deus age. Quando mães oram, Deus age. Creia nessa verdade. Quando mães oram, Deus age.